Eu até apresentei numa palestra que eu fui dar que a minha primeira vendedora digital foi uma senhorinha de 55 anos que estava lá trabalhando junto. Eu lembro da sensação de eu fechar pela primeira vez uma venda que foi com a Bung. Era uma venda assim de acho que 17.500 e daí bati o martelo com ele e vim toda feliz de ajudar. Consegui fechar a venda. Mas quando teve o incêndio de 2018, em novembro, eu fui novembro, dezembro, janeiro e fevereiro tentando equilibrar as contas. Na época, na clínica, para cuidar de tudo, eu recebia R$1.000 por mês. Quanto que tu ganhava antes de ser vendedora digital? Quanto que tu estava tirando por mês? Uns 2,5. Eu pagava mal, né? Meu Deus. Foi aí que começou a minha jornada como vendedor digital, onde eu comecei a vender cursos, mentorias e consultorias, mas eu vendia os meus cursos, as minhas consultorias, as minhas mentorias. Eu lembro assim que na época do 90 Mais K eu tirei 4.600, por aí. Foi o primeiro mês com comissão, assim, sabe? Então tu tinha teu fixo lá de 2.000 e pouco. Isso. E começou a ganhar a comissão daquilo que tu vendia. Comecei a guardar dinheiro. Então daí foi 4.000, 4.600, 4.800, 5.000, 6.000. E foi a partir disso que tu começou a mudar o padrão de vida? Entre fixo e a comissão, eu tirei mais de 8.500 no mês. Cabia tanto dinheiro na minha conta. O padrão de vida de alguém que ganha 2.500 para 8.000, 6.000 reais muda bastante, né? Tu não quer ganhar menos, né? Tu não quer se submeter a voltar um padrão de vida para trás. É que tem uma diferença de você vender um produto de 2.000 e eu comecei a vender produto de 20.000, de 50.000, de 80.000. Foi o ano que a gente faturou 3 milhões e tu vendeu 1.700.000. Agora nós temos a IA, né? Tem profissões que vão sumir. Mas eu falo assim, a profissão de vendedor não vai sumir nunca. A profissão, na minha visão, tá? O vendedor digital hoje, para mim, é uma das melhores profissões do mundo. O meu objetivo é mostrar para vocês o que um vendedor digital tem de carreira. Fala, incansável! Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do podcast Ajudar a Vender. Bom, meu nome é Judá Adonai e o nome muito criativo aqui, né? Veio exatamente por conta de uma piada que aconteceu minha infância inteira, que das duas coisas eu falava, como que é seu nome? Daí eu falava Judá. Aí ou a piada era, vamos ajudar o Judá, ou era me chamar de Judas. Eu preferi muito mais a primeira brincadeira, então absorvi isso, entendi que o meu papel é ajudar outras pessoas e esse podcast é para te ajudar a construir uma rotina de trabalho, você trabalhar como vendedor digital, fazendo R$5.000 ou mais por mês, trabalhando num mercado onde você vai trabalhar home office ou presencial, mas você pode sim trabalhar de casa e deve, inclusive, porque é uma profissão que permite isso, uma das poucas que permite, ganhando 5.000 por mês ou mais. E o que você vai fazer? Você vai vender o conhecimento de outros especialistas. Você vai vender cursos, mentorias, treinamentos, você vai vender produtos físicos, talvez suplementos, talvez medicamentos, enfim. Talvez você vai trabalhar vendendo serviços como agendamento de consultas para um centro de estética, uma clínica estética, ou vender serviço do advogado, mas você vai trabalhar sendo um vendedor digital. E nesse primeiro episódio, né, a melhor forma de eu começar esse podcast é trazer a minha primeira vendedora digital, a pessoa que me substituiu na empresa como vendedora digital. Eu fui o primeiro vendedor digital da minha empresa só existiu porque eu vendo, né? Então, como eu vendo, daí tem todo o restante acontecendo, mas chegou um momento que eu precisava fazer outras coisas como empresário, além de vender. E aí eu precisei pegar alguém da minha equipe para se transformar numa vendedora digital. E eu estou aqui com a Dani Maia. Dani, dá um oi para a galera aí. Oi, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Bom, eu vou apresentar quem é Daniele Maia, né? Daniele Maia hoje, ela... Quanto tempo de banco? De banco... Foi bancária por... 7 anos. 7 anos como bancária. Vendedora de cartão de crédito, quando as pessoas não queriam ter cartão de crédito e limite ainda, e você tinha que vender a ideia de ter um cartão de crédito. Durante 8 anos, estudou inglês, né? Lecionou... É isso? Entre estudar e lecionar 9 anos... E não era só cartão de crédito, era seguro de vida também. O mais difícil. O mais difícil, né? Inclusive é difícil até hoje vender, né? Sim. E além disso, ela é formada em contabilidade pela Federal do Paraná, é isso?
Não pela federal. Não é federal, é a Instituto... A Estadual do Paraná, né? Estadual do Paraná, em Paranaguá, no Paraná. Também foi empresária no segmento gráfico aí, 11 anos? 12 anos. 12 anos como empresária no segmento gráfico. E ela tem outras coisas também, formada pela formação de analistas de negócios aí da AFACOM em 2022, a turma 3 de analistas. 2022. Bom, e muito mais do que isso, porque ela vai contar um pouco da trajetória dela para chegar a ganhar mais de R$5.000 por mês. Você não ganhou só 5 mil, chegou a ganhar mais que isso. Mas, Dani, se apresenta para a turma aí. Como é que você quer se apresentar para a galera? Bem, meu nome é Daniele Maia. Hoje eu tenho 58 anos. Achava que eu ia estar me aposentando nesse período, mas não foi assim. E ainda bem que não foi assim, né? Você já falou um pouquinho aqui, né, da minha trajetória. E hoje eu posso dizer assim, ó, que eu achava que eu ia trabalhar como CLT durante toda a minha vida e que lá pelos 50 anos eu ia começar a me preparar para me aposentar e curtir a vida. Só que não foi assim. Legal. Vamos tentar trazer, então, essa tua trajetória ali. Tu sempre trabalhou com público? Quando que você começou a trabalhar com público? Como é que foi essa tua... Qual foi teu primeiro emprego, de fato? Foi como bancária? Não, meu primeiro emprego foi dando aula de inglês. Que legal. Me formei aos 15 anos de idade e, por incrível que pareça, eu dava aula para adultos de 45, 50 anos. E ganhava dinheiro, Dani? Olha, eu vou dizer que em dinheiro de hoje eu transformaria assim R$800 no mês. Caramba! Eu dava aula 2 vezes por semana, ou seja, 8 aulas, né? Se for colocar em tempo de hoje, quantas aulas você dava por semana? Eu dava 2 aulas por semana. Eu me lembro que era 500 o valor. E aí depois disso você foi direto para o banco, não? Aí eu passei no concurso do Banco do Estado do Paraná. Passei. Eu vou dar uma dica aqui. O nome dela é Daniele Maia. E o meu é Judá Donai Maia. Depois vocês entendem, né? Eu entrei no Banestado em 1986. Caramba. E trabalhei até 1989. Foi antes de eu nascer, né? Porque eu nasci em 93, né? Sabia que eu nasci em 93? Sabia. Que legal. E no banco, o que você fazia lá? Você entrou, tipo, já vendendo? Era a tua tarefa? Ou tu foi pegando essa responsabilidade? Você entra como auxiliar de escritório, né? Auxiliar administrativo, que é a primeira... Porque dentro do banco você pode construir tudo plano lá, de né? carreira. Mas uma coisa que as pessoas não contam é que o banco não deixa de ser um comércio. Entendi. Vou deixar uma dica, eu nunca gostei de vender. Mas só que assim, eu tinha muita empatia no atendimento ao público. Esse era o meu forte. E quando eles detectam isso, eles te jogam para o atendimento. Você não vai para o caixa. Entendi. Né? Então, eles não vai fazer um trabalho repetitivo, você vai conversar com o povo e vender, né? Exatamente. E os bancos estaduais, não sei os privados, né? Mas os bancos estaduais, eles concorrem entre agências com valor de vendas, né, de produtos. E ganham prêmios por isso. Ganham prêmios da própria empresa. Da própria empresa. Então, você tinha metas para bater. Os nossos produtos eram cartão de crédito e seguro de vida. E me colocaram para vender esses produtos. Em 3 anos, né, a gente tinha metas, mas eu me lembro que um ano antes de eu sair do banco, né, era eu e mais uma colega minha, a Isabel, com quem eu tenho contato até hoje, inclusive. E ela é bancária ainda não? Ela se aposentou no banco. Ah, que legal. Seguiu a carreira de CLT lá. E é que, na verdade, assim, o banco Banestado ele foi comprado pelo Itaú, né? Então, alguns continuaram. Entendi. E eu, um ano antes de eu sair do banco, nós duas batemos a meta de agência que mais vendeu cartão de crédito, tanto que o banco ganhou um caminhão de prêmios. Prêmios físicos, entendeu? Sabe caminhão do baú quando chega... E como é que você vendia na época? Era tipo só para quem ia na agência? Tinha que ligar? Como é que era a venda? Não, a gente vendia para os próprios... Correntistas. Correntistas.
né? É que assim, hoje em dia o banco vai e oferta tudo para você, dá o cartão de crédito. Como o cartão de crédito era uma novidade na época, o correntista... As pessoas tinham medo, estavam acostumados com cheque. Ele vinha abrir conta, porque o Banco do Estado, quem é funcionário público estadual recebe por ele. Então, ele vinha abrir a conta, você já dava... Entendi. Você, era funcionário público, daí ele ganhava o salário do Estado ali, daí tipo, ele vinha abrir a conta quando ele era efetivado. Isso. Aí, assim, o banco já condicionava. Eu te dou o limite se você comprar um cartão de crédito e seguro de vida. E assim liberava limite de cheque especial para o cliente. Entendi. E dentro desse contexto, tipo, tu vendia ali no 1 a 1 presencialmente? Sim. Tu não ficava indo visitar cliente, essas coisas? Não, era dentro da agência. Tu consegue voltar e falar assim, tipo, quantas horas por dia tu passava atendendo, vendendo e tal? Era tipo o teu trabalho o dia inteiro ali? 6 horas. 6 horas por dia. Por dia e vendendo. Depois que fechava o banco, você só fazia a parte operacional de fechamento do dia. Entendi. Mas era 6 horas. E aí depois disso, você foi trabalhar com o quê? Logo em seguida, aí eu casei, né? E aí eu saí do banco e fui trabalhar com meu esposo na época, porque ele tinha uma empresa. Empresa que, no caso, comentei ali que é uma empresa de segmento gráfico, né? É, uma empresa de comunicação visual. Na verdade, era... E o que tu fazia lá? Tu chegou a vender lá também ou não? Não vendi. Lá eu não vendia, porque na época... Lá tu conseguiu fugir da venda, então? Consegui. Aí eu foquei naquilo que era o administrativo, o financeiro, o meu conhecimento contábil, né? Porque a gente trabalhava com licitações junto à prefeitura, então a parte de papelada era toda comigo. Entendi. Tá. Quanto tempo? Ela foi 11 anos? 12 anos, tu falou, né? É. E o que aconteceu depois disso? Como tu tem 58 anos, nós temos grandes blocos, né? 6, 8, 12, daqui a pouco a gente chega em 2026. Dali eu fui... Foi o período da assistência social daí? Foi logo depois. Eu fiquei 11 anos casada, né? Aí eu me separei. Aí, na sequência, eu fui trabalhar na parte administrativa, mas da área social. Né? Nessa parte também eu não trabalhei com vendas. Era mais... administrativo, gestão de pessoas. Mas o atendimento ao público, às famílias ali, sempre continuou. Entendi. Bom, depois desse período ali social, você teve daí a parte de vender na rua também, né? Que acabou sendo teu sustento por algum período, né? Foi. É porque na parte ali, como a empresa na época, né? A fundação ela era gratuita. Precisava vender alguma coisa para poder conseguir. A gente colocou criou duas formas, né, de sustentar a instituição, né? Existiam os carnezinho, onde a gente ia nas empresas que doavam mensalmente. Esse daí era feito pela Arlete, na época, que também fazia parte ali do administrativo. Caramba, que doideira! Né? E eu fazia parte ali de atendimento, mas também a gente começou a época de vender a bala na rua, né? Balinha de banana. Aí as pessoas vão começar a conectar a história, né? Porque quem já me conhece sabe que eu sou ex-vendedor de ambulante, né? Que dos 14 a 19 eu vendia balinha de banana na rua. E foi nessa mesma época, porque eu também trabalhava nesse projeto social. No começo era realmente ganhar dinheiro vendendo balinha, mas depois se tornou realmente um projeto social, vender para poder conseguir doações e sustentar o projeto social, né? Nessa época eu tinha entre 35 e 45 anos, né? Porque eu fiquei 10 anos, né? Na administração, na venda. E eu dirigia, eu era a mais velha da equipe, então eu era responsável por todo mundo. Você lembra dessa parte? Então, nessa trajetória foi... Teoricamente, aí a gente com, né? Vamos falar, pelo menos aí 25 a 30 anos, você já estava trabalhando há 25 a 30 anos com o público, né? Sim. Porque desde dar aula de inglês até você ser bancária, atendendo ali, o período na própria empresa. E detalhe, dentro do banco, nós não ganhávamos comissão por isso. Não ganhava? Não. Era só o fixo mesmo? Era só o fixo mesmo. Era você... Eu nem sei se hoje ganha, mas eu imagino que hoje deve ter remuneração variável, né? Eu não sei como funciona hoje em dia, mas você tem plano de carreira. Quando você mostra resultado, você vai subindo, aí você vai subindo. E aí vai aumentando teu fixo salário. E vai subindo o salário. Tá, e depois do projeto social, qual foi o próxima parada? Do projeto social, onde eu fiquei... 8 a 10 anos, tu falou? Não, fiquei mais. Eu fiquei... Porque
Foi 13 anos. 13 anos, caramba. 13 anos. E quanto tempo desses 13 foi vendendo, de fato, ali? 10. É? 10. Os 3 primeiros anos eu fiquei bem no administrativo. Depois acabou indo pro campo de batalha. Porque da parte administrativa eram 2 clínicas, né? Então, a parte administrativa, isso tomava muito tempo. E detalhe, a gente recebia uma ajuda de custo ali da clínica, mas na época, na clínica, para cuidar de tudo, eu recebia R$1.000 por mês. Imagina, o restante tu tinha que arranjar outra fonte de renda, que daí era as vendas. Exatamente. Tá. E aí, beleza, tu pegou, saiu do projeto social e qual que foi a tua próxima parada ali? Tu já foi trabalhar como vendedora digital ou não? Não, eu na verdade, assim, eu tirei... Ali já veio direto para trabalhar comigo? Ou não? Na verdade, assim, quando eu me separei pela segunda vez, eu dei um mês sabático para mim, né, para mim mesma. Depois de 35 anos trabalhando, você deu só um mês sabático? Só um mês, já. Eu fui direto para o Paraná, que foi a minha terra de origem. Fiquei um mês. Que é onde você foi bancária, onde você foi empresária, onde você deu aula de inglês, que era Paranaguá no Paraná, mas acabou indo para Minas, né? Isso. A minha trajetória na área social foi toda em Minas Gerais. Depois voltou direto para Paranaguá? Voltei. Foi lá que daí tu foi trabalhar comigo? Ou não? Não. Eu não lembro da sequência. Na verdade, eu vim depois porque assim, foi em abril de 2016? Não, 2018. Em abril de 2018 eu vim embora de Minas. Em maio de 2018 eu estava aqui em Navegantes, na casa da minha filha. Então, para eu poder tentar puxar na minha cabeça aqui, eu abri a Insight Comunicação Visual em 2016. 2016. Aí tu entrou quando tinha mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos de empresa. Isso, eu entrei em 2018. Eu entrei em 2 de julho de 2018. E tu lembra exatamente qual que era a sua primeira função na empresa? Lembro, eu era auxiliar administrativo e quando você me mostrou o aplicativo do Mubis, eu falei, Judá, não vou conseguir trabalhar com você, eu não vou saber mexer nisso. Bom, se a gente está falando de 2018, são 8 anos atrás, tu estava com 50. É isso? Eu tinha acabado de completar 50 Imagina, anos. tu com 50 anos, batendo o olho na tecnologia. E outra, tu estava começando a vida de novo, né? Sim, eu ia ter que reconstruir minha vida. Porque no tempo como empresária tu não teve contribuição? Na verdade, eu tinha... Quando eu olhei a minha trajetória, que eu achei que eu ia me aposentar com 50 anos, né? Daí eu comecei a pesquisar coisas dentro do INSS. Como que funcionava. E daí eu tive a triste notícia de que eu não tinha o tempo de contribuição suficiente. Porque nos empregos que eu tive... No social de 13 anos, na empresa com o teu marido... E isso. Nesses basicamente 25 anos tu não teve contribuição e daí tu ficou sem a possibilidade de se aposentar, né? Exatamente. Pá, que doideira. E aí você acabou zerando o game, tipo, vou começar minha vida de novo aqui com 50 anos, como auxiliar administrativo, que é um negócio que já dominava, né? Mas depois disso você não virou vendedora digital direto, né? Tu não foi para... Como auxiliar administrativo, tu já, nessa época na Insight, tu tinha atendimento ao público? Chegava a fazer ou não? Ou era mais interno, administrativo? Não, assim? Era só interno. Só você vendia. Nessa época eu já estava lá tocando o bucho vendendo, né? Todo santo dia. Eu tinha uma meta, assim, quando eu cheguei aos 50 anos, que tipo foi a minha virada de chave, né? E ressignificar e você voltar à tua vida. Eu sempre eu pensei assim, nossa, eu sempre gostei de trabalhar com comunicação visual porque era o que eu tinha, né? Foi a base, né? Foi onde começou ali. E eu falei, nossa, eu gostaria de trabalhar nessa área de novo. Mas, quando eu pensei isso, eu estava no Paraná, né? E você aqui em Santa Catarina. E quando você veio trabalhar comigo, tu lembra o salário, quanto que era? Devia ser um salário normal, 1.000 e pouco, né? Na época, sim, eu lembro que era 200 e pouquinho. Aí, com desconto INSS... Ficava uns 1.800, 1.900 limpo ali. Exatamente. E aí tu voltou ali. Depois disso... Eu lembro que o meu primeiro aluguel de uma kitnet imobiliada era R$600. Daí tu conseguia pagar a kitnet e... Nessa época onde você estava morando, do lado ali mesmo ainda? Naquela kitnet? Do lado ali. Do lado da empresa, né? Você conseguiu ali pra mim. Ah, foi mesmo. Do lado da tua casa. Do lado de casa. Isso. Que loucura. Tá, depois disso, então, você virou PCP da empresa?
Você deixou de ser sócio? Eu fiquei como administrativo financeiro, atendia o telefone, né? E a parte administrativa. Aí, quando você montou o galpão ali, aí eu virei PCP, foi quando eu comecei Para quem não sabe, PCP é um setor que chama planejamento e controle da produção. Então ela começou a fazer essa parte de controlar os pedidos, né? Planejar quando que tinha que ser entregue, ligar para o cliente, pedir para vir buscar. Compra de material. Compra de matéria-prima, cotação com os fornecedores, então sempre envolvida com o público ali. Aí foi onde que eu aprendi tipo de instalação, que tipo de parafuso que usar. É muito conhecimento. E uma coisa, Dani, tipo, nessa época mesmo, com toda essa experiência, mais de 30 anos de vivência com atendimento ao público, trabalhando numa empresa que estava crescendo, mas ainda era uma empresa pequena, né? Que na época a Insight faturava, sei lá, 60 mil reais por mês, 40, 80, ficava nessa média. E nesse período, qual tinha sido o teu maior ganho mensal até ali? Até ter sido o PCP, por exemplo, da gráfica com 51 ou 52 anos. No tempo que eu fui empresária, eu não tinha salário, né? Mas nunca me faltou nada porque a empresa era do marido. Então ele tirava o dinheiro... E ele supria todas as minhas necessidades. Que podia e que não podia, né? E deixava um cartão de crédito na minha mão. Então, mas assim, da Daniele em si mesmo, foi o período do banco, né? Tu lembra, assim, se fosse trazer para dinheiro de hoje, quanto que tu ganhava na época? Se fosse dizer, seria uns 3 e pouquinho. Né? E daí depois, nessa nova jornada ali, foi no tempo ali que eu trabalhei na Insight, né? Que foi esses 2 e pouquinho que eu recebia. Obviamente, como CLT, 2 mil e pouco ali, vamos dizer que seja 2.500 reais, você ainda tinha 13º, férias, FGTS e tal, né? Hora extra, né? Hora extra, que fazia bastante, né? Fazia. Inclusive, tu não só fazia o administrativo e PCP, né? Porque de vez em quando tinha serviço na produção que a gente não dava conta de contratar gente, tu ia lá pra produção, cortar adesivo, aplicar adesivo, limpar a placa. Ali, com 50 e poucos, né? Adesivar a plaquinha da Intelbras. E tu ia com esses look bonitos assim, trabalhar na produção ou não? Não dava, né? Na época era camiseta amarela, né, da Insight. E tênis. Era uma camiseta horrível, não era amarela, era uma cinza mescla. Cinza com a logo preta. Tu lembra? Não, da Insight? A minha era amarela. Não, a amarela da Afacom. Era aquela cinza mescla com a logo da Insight pretinha. Aquela o pessoal da produção que usava, né? Eu não lembro qual que era, sabia? Não lembro se era uma amarela ou não. Não, era uma preta. Polinho preta com branco, que eu mandei fazer um modelinho bonitinho, parecendo da BMW. A logo aqui do ladinho e golinha branca. Isso, de golinha branca. Era Temos uma Polinho. Uma foto com ela, você e o... Tem foto Bahia, lá tem você guardando matéria-prima. Tem que colocar essas fotos. Depois pede pra mim, tem essas fotos aí, ó. Você lá dentro da kitnet, né? Porque em 2018 teve um percalço gigantesco que foi o que deu início a você deixar de ser PCP, eu deixar de ser empresário de comunicação visual e nós nos tornarmos vendedores digitais, né? Quer contar um pouquinho como é que foi essa fase ali, na tua perspectiva? Eu quero ouvir. O que aconteceu em 2018 aí que mudou tudo para nós? Um pouquinho antes, né, de acontecer o infortúnio, essa palavra nem usam mais. Pessoas 50 a mais podem usar infortúnio. Então tá bom. E foi bem nessa época, teve, acho que uns meses antes, você falou assim, Dani, vou ter que colocar no comercial. Eu falei, meu Deus, não, você vai me substituir para atender os grandes clientes, que esses já são clientes eu te coloquei no comercial na Insight antes. Me colocou para atender a Bung. Eu queria morrer do coração. Para quem não sabe, assim, ó, a empresa que eu tinha era uma gráfica, né? Uma empresa de comunicação visual. E aí eu vendia placas, adesivos, banner, letreiros. Só que eu vendia isso para outras empresas. E um dos meus clientes era a Bung Alimentos, né? Que é dona de grandes marcas aí de alimentos. A Cargill Agrícola, entre Costa Sul Pescados, tem a Pescador, a Camil Alimentos. Eram os clientes que eu atendia nessa época, né?
E aí eu lembro que nessa época eu fui fazer a primeira visita de campo numa empresa em Itajaí. Eu tinha que tirar a medida de todos os vidros que eles iam adesivar com adesivo jateado na época. E eu lembro da sensação de eu fechar pela primeira vez uma venda que foi com a Bung. Eu não consigo lembrar o nome do rapaz agora. Ataíde? Não é a Bung aqui de São Francisco, se não me engano. Então era com o seu Luiz. E eu lembro que ele fez o pedido, eu fui lá, montei o orçamento, né? E passei para ele. Era uma venda assim de, acho que 17.500. E daí bati o martelo com ele e vim toda feliz de ajudar. Consegui fechar a venda. Foi a primeira venda assim de valor alto, né? Aí tomei coragem, assim, entendeu? Me empoderei. E tu ganhou comissão dessa venda, pelo menos? Na época eu não ganhava comissão. Meu Deus, esse povo é fogo, né? Teu patrão fazia a mesma coisa que o pessoal do banco lá, não te dava comissão, né? Ele tava, como é que fala? Eu não me lembro de ganhar comissão na época, assim, sabe? Mas mas eu acho que não tinha mesmo, porque era bem no comecinho ali, que era que tava... você tava me treinando, né? Eu tava passando, dando suporte ali. Né? Mas daí tu chegou a continuar vendendo antes de 2018 de acontecer o incêndio? Eu vendi durante um mês. Foi durante um mês só. E daí você falou, não, tem potencial. Que legal. E aí logo depois aconteceu o incêndio? Isso. Eu entrei em julho, né? Esse período de vendas deve ter sido assim ali por setembro, outubro. E em novembro aconteceu o incêndio. Então foi muito rápido esse período ali dentro da Insight, então não deu muitos meses? Não. É que a gente ficou com a empresa funcionando mesmo depois do incêndio, né? É que eu entrei... Agora, até fazendo uma retrospectiva aqui, eu entrei como CLT em 2 de julho, mas eu acho que entrei um pouquinho antes, eu entrei em maio. E daí, em maio, nós estávamos ainda na sede antiga. Aí que nós mudamos lá... Que era naquelas 2 salas comerciais. Isso. Daí a gente mudou pro galpão, pra garagem da minha casa, na verdade, Exatamente. né? A gente foi trabalhar na garagem da minha casa. A gente ficava numa mesinha L, era essa? Daí ficava uma mesinha L, você numa mesinha, eu em outra? Isso. Tinha o JP também, nosso arte finalista, que trabalhava com a gente. Tinha o Bahia. Isso. É porque, na verdade, na minha cabeça tem qual trajetória, né? Teve o período que a gente saiu da sala comercial para ir para casa de madeira e trabalhar na garagem. E nesse período, trabalhando na garagem, a gente tinha... Foi muito rápido. Foi muito rápido, né? Porque daí a gente tava trabalhando, esperando ficar pronto o galpãozinho e o escritório de container. Que daí depois daí teve o incêndio. A gente perdeu tudo, a casa, a empresa, maquinário, tudo que estava ali, material, todas as coisas pessoais. E aí chegou... Isso, daí chegou o container e o galpãozinho de 30 metros quadrados ali, né? E aí ali tu tava tocando a Insight junto comigo mesmo. Isso. Então você ficou, teoricamente... Quando que você saiu de ser gestora ali da Insight junto comigo, trabalhando como gráfica, e foi atuar como vendedora digital? Demorou um pouquinho, né? Porque tu... Demorou. Foi quando eu me tornei vendedora digital, quando nós nos mudamos para o apartamento ali do Gravatá. Cara, não sei, mas acho que foi 2019, né? 19? Não, acho que foi muito mais pra frente. Foi porque você gravou o teu primeiro vídeo em 2019. Em abril, né? Abril de 2019. Não, mas abril de 2019 foi dentro do container. Os primeiros vídeos de 2019 foi no container. Então. Foi em 2020 que a gente mudou. Eu me tornei vendedora digital nesse endereço. Né? Então foi 2020. Olha que legal, para vocês entenderem aqui um pouco desse contexto, né? Esse incêndio, eu era dono de uma gráfica. Eu ganhava R$3.000 por mês de salário. Só que nessa época, eu já seguia o Érico Rocha, né? Que para quem não conhece, o Érico Rocha é uma dos maiores, é o cara que trouxe o digital para dentro do Brasil de verdade. Hoje ele é o pai do digital no Brasil. Existem muitos outros caras famosos, tem o Wendel, tem Ladeira, mas todos eles são inclusive alunos do Érico Rocha, né? O Érico Rocha está há 17 anos com fórmula de lançamento no Brasil. E eu fui num evento do Érico Rocha em maio de 2018. E aí eu fui no evento antes do incêndio. E aí lembro que lá eu falei, cara, eu preciso, né, de marketing, de vendas e tal. E ele foi para Curitiba fazer uma palestra. Eu subi para Curitiba. Fiquei na fila para ser um dos primeiros. Eu fui o terceiro a entrar na plenária para ele começar a palestrar. Sentei lá na frente.
A hora que o Érico Rocha apareceu, com vocês, Érico Rocha. Daí eu berrei um monte. Aí ele olhou assustado assim pra mim, tipo um louco aqui na frente, eu lembro disso. E ele abriu pra perguntas uma hora, e na hora que ele abriu pra perguntas, eu falei, cara, eu tenho. Daí ele jogou lá um dadinho que ele tem assim pra galera fazer pergunta. E eu perguntei, cara, se eu fosse lançar um curso, eu trabalho com comunicação visual. Nesse dia, nesse evento em Curitiba, meu pai não falava comigo. Meu irmão trabalhava com ele, que era meu ex-sócio, que a gente também tava brigado. E a minha irmã mais nova tava lá. Então eu vi o meu pai e os meus irmãos passando na minha frente, a gente não se falou lá. Eles provavelmente viram eu fazendo a pergunta lá e a gente não conversou. Mas esse dia é memorável pra mim por conta do quê? Eu perguntei pro Érico Rocha, falei, cara, se você fosse lançar um curso de comunicação visual, você ia ensinar as pessoas a comprarem comunicação visual ou você lançaria um curso para ensinar o pessoal de comunicação visual a vender? Aí ele falou assim, ó, eu preferiria ensinar as pessoas a comprar comunicação visual, porque as pessoas é um público muito maior, eu preferiria vender para um público maior. E eu, né, muito sábio, achando que eu fiz exatamente o contrário, né? Fui vender para os donos de comunicação visual. Mas eu não fiz isso naquele momento, porque meu foco era insight, era vender comunicação visual. Mas quando teve o incêndio de 2018, em novembro, eu fui novembro, dezembro, janeiro e fevereiro tentando equilibrar as contas. Eu refinanciei o Palio, né? A gente teve que pegar empréstimo, usamos todo o limite de cartão de crédito e eu me afundei em dívidas naquela época. Eu fiquei com mais ou menos uns 170 mil reais, que eu demorei 3 anos para pagar e virou uma dívida de 1.100.000 reais. Então foi em 2022 que eu paguei o último boleto de protesto, de conta de cartão de crédito devendo. Então eu estava trabalhando no digital depois disso. Então em 2019, em abril, em março eu comprei o curso do Érico Rocha. Em abril eu lancei os primeiros vídeos. E aí nessa época, logo depois que a gente lançou, que basicamente fiquei com essa dívida gigantesca do incêndio, foi logo o período da pandemia em sequência, né? Porque 19 eu estava com a dívida, aí eu entrei no digital, comecei a vender cursos, mentorias. Foi aí que eu me tornei vendedor digital também, né? Porque até então eu vendia fisicamente, placa, adesivo. No começo de 2020 ali foi quando você fez o investimento, né? Que eu achei uma loucura na época. Do Érico Rocha? Isso. Não, foi 2019. Foi em março de 2019. E daí, tanto que a gente fez a primeira edição daquele evento presencial do CV Sign, ele foi em novembro de 2019. E eu fui uma pessoa taxativa. Eu falei, não faça, é uma loucura. Bom, galera, foi aí que começou a minha jornada como vendedor digital, onde eu comecei a vender cursos, mentorias e consultorias, mas eu vendia os meus cursos, as minhas consultorias, as minhas mentorias, e eu tinha uma mentoria sobre um software, um sistema, que eu também vendia isso, que era um sistema lá chamado Mobisys na época. Quando que você, Dani, começou a assumir essa parte de vendas? Foi 2020, tu comentou. Como que foi tua primeira experiência? Quanto que tu ganhava antes de ser vendedora digital? Quanto que tu estava tirando por mês? Uns 2,5. 2,5? 2,5. Uhum. Eu pagava mal, né? Meu Deus. Pagava 2,5 depois de 2 anos trabalhando já, meu Jesus. Saiu de 2.100 e pouquinho para 2.500. Tipo, seguia-se o aumento do salário mínimo. Do salário mínimo ali. ali. É a realidade do Brasil. Era basicamente. E era o que a empresa podia pagar também, porque vender placa não tem a mesma margem que vender conhecimento, vender serviço, né? É diferente vender produto de vender serviço. Eu comecei ali fazendo a parte de sucesso do cliente, onde me dava abertura para eu falar com os clientes, porque como eu dava suporte, né, de liberar acesso, de saber como é que estava o desenvolvimento ali, com os lançamentos ali do Mobisys, né, que eram feitos, a gente tinha que fazer o pós-venda, né? Então, nessa época, a gente tinha já o marketing na empresa, aí a gente fazia os lançamentos, né, que era divulgar cursos e treinamentos, e nessa época só eu vendia. Você dava o suporte e fazia o financeiro administrativo. Bem no comecinho ali, a gente tinha uns freelancers, né? Que fazia aquela primeira abordagem ali e depois daí passava para... Tem uma foto de você numa mesa, num tampão, num pranchão assim, com você e mais umas 8 pessoas vendendo. Aí era o lançamento do método 90+K. Ali você já estava trabalhando vendendo? Como que funcionava? O que era o teu trabalho lá?
Ali eu fazia parte ali de prospectar ali junto e vender e monitorando e treinando as pessoas, né, por conta do número de leads ali que a gente estava atendendo. Então, teoricamente, nessa época ali, a gente tinha pessoas interessadas em comprar um curso, treinamento. Isso. Mas daí às vezes a pessoa não comprava direto no marketing, lá no anúncio. Aí precisava pegar o contato dessa pessoa, chamar ela, conversar, Isso, apresentar a minha transição foi bem nessa época que você me chamou e falou, Dani, eu tenho 2 lugares para você, o financeiro ou o comercial. Aí eu preciso que você decida no qual que você quer ficar. E um ganhava mais que o outro, né? Ganhava. Na Sim, época, eu sim, acredito que o administrativo não tinha comissão, né? Não, no comercial, daí daí nós íamos negociar um fixo e uma comissão. Querendo ou não, você estava reconstruindo a tua jornada também, né? Sim, eu passei 2 anos ali para montar um apartamento, né? Porque daí eu não morava mais em kitnet, eu fui pro apartamento. Foi legal, né? Porque nessa época daí tu foi comprando tua cama. A cama eu te dei, né? A cama eu comprei uma minha e te dei a minha, né? Exatamente. Mas foi um apartamentinho até não muito chique, um apartamentinho um pouquinho mais simples, mas daí tu comprou... Eu lembro que tu comprou tua cozinha, micro-ondas, fogão, né? Geladeira... Cada mês eu tinha uma meta mesa, de comprar uma coisa. TV, sofá, a TV eu dei rack. O dinheiro ainda para você escolher e trazer para mim, porque eu não entendia nada de comprar televisão. Cara, e tudo isso daí já foi com o dinheiro de venda digital? Já. Quando que você lembra, assim, tipo, que você recebeu o teu primeiro salário com comissão já? Tu lembra quando foi isso? Quanto que foi? Teu primeiro salário como vendedora digital, quando que foi isso? Eu lembro assim que foi... Você tá gostando dessa história? É o seguinte, para você poder descobrir como se tornar um vendedor digital, para ganhar R$5.000 por mês ou mais nos primeiros 90 dias, vendendo o conhecimento de outros especialistas, formações, pós-graduações, mentorias, existe um produto chamado Comunidade Ajudar a Vender, onde eu ensino tudo, passo a passo, compartilhando a tela, pegando você pela mão. E se você quiser fazer parte dessa comunidade de vendedores digitais, ser contratado por grandes especialistas, nomes extremamente conhecidos no mercado, clica aqui no QR Code ou clica no botão, vai ter alguma informação aqui para você poder oficialmente se cadastrar e falar com o meu time de vendedores digitais que vão vender para você o projeto da Comunidade Ajudar a Vender, para que não só eles já têm receita com isso, mas eles vão te ensinar também a ter receita como vendedor digital trabalhando de casa. O primeiro produto que você vendeu foi o curso Método 90 mais K. Foi o Método 90 mais K. Que era um curso meu, tá, gente? Era um curso meu, ela vendia o meu curso, tinha um fixo de salário. Nessa época tu era CLT? Não. Já não. tinha? Não era CLT. Tu tinha virado PJ já? Já tinha virado. Entendi. E aí como é que era? Quanto que você ganhava? Quanto que você ganhou talvez no primeiro mês? Eu lembro assim que na época do 90 mais K eu tirei 4.600, por aí. Foi o primeiro mês com comissão, assim, sabe? Então tu tinha teu fixo lá de 2.000 e pouco Isso. E começou a ganhar a comissão daquilo que tu vendia. Isso. E foi a partir disso que tu começou a mudar o padrão de vida? Foi, com certeza. Comecei a guardar dinheiro. E como é que foi essa trajetória aí? Você chegou a bater R$5.000 por mês? Bati, porque o 90 mais K na época explodiu, né? Foi onde você fez o 6 em 7, né? Sim. Eu lembro, só pra galera ter uma ideia, eu em janeiro de 2021, eu acho que foi o maior lançamento do 90 mais K. A gente vendeu... Eu acho que foi nesse mês que a gente vendeu R$370.000 em 7 dias. Foi loucura. E era gradativo, né? Então, daí foi 4.000, 4.600, 4.800, 5.000, 6.000. Daí você começou a vender outros produtos, né? Porque daí você começou a vender um produto mais caro, que era a mentoria de implantação do MUBI, que era 6.500. Isso, os meses que tinha... Os pacotes de implantação. Isso. Aí, meu recorde... Qual que era o ticket do 90 mais K? Quanto que era o valor do o curso? 90 mais K era 2.496. A memória dela é bizarra. Eu ia falar 2.000, mas na verdade, quando você vendeu, era de 3.497 por 2.497. Ou 2.997. Com R$500 de desconto. Exatamente. Era isso aí, viu? Exatamente. E aí, assim, o recorde meu foi quando, acho que em abril, teve um lançamento do MUBSIS,
que era vender a mentoria de implantação de 3 meses, né? Aham. E eu lembro que eu tirei o fixo, entre fixo e a comissão, eu tirei mais de 8.500 no mês. Caramba, Quase 8.500 caí, reais. Nunca vi tanto dinheiro na minha conta. Querendo ou não, você estava ganhando o equivalente a 3 meses de trabalho, em um mês. Se tu for pensar, na época que você era auxiliar administrativo. Então, usando palavras assim, né, de 50 a mais, querendo ou não, você começou a remir o tempo. Você começou a antecipar a sua jornada de aposentadoria forçada, né? Exatamente. Porque assim, ó, bem nesse período foi muito engraçado, né? Porque daí eu comecei a pesquisar. Porque assim, a gente acha que chega a 50 anos, acabou a vida, né? Você tem que se preparar para se aposentar. E comigo eu tive que fazer o inverso. Uhum. E eu lembro que você falou bem assim, agora você tem que tomar decisões inteligentes porque o tempo Tá mais curto, tá né? mais curto para você ter uma qualidade de vida no final. Sim. E eu fui fazer um cálculo, procurei até pessoas na área da Previdência, né? Uhum. Eu teria que pagar de INSS para ter direito a 2 salários mínimos quando eu me aposentasse, quase o valor, quase R$1.000 por mês de INSS. Uhum. E no cálculo que eles fazem, não é regra que você vai receber o teu último salário. Eles fazem uma média de tudo que você pagou, contribuiu durante todos os anos. Imagina. Aí eu fiz as contas e não batia. Eu falei assim, não, isso não está certo. Não vai dar para me aposentar por isso, né? Se for para viver, eu vou viver mendigando, né? É. Eu pensei assim, eu falei, não vai dar certo isso. E eu não sabia, né, que você tinha feito esses cálculos, não me lembro disso, mas eu lembro também que você chegou a ter essa conversa comigo, né? Do Sim. tipo assim, cara, eu preciso ganhar mais, preciso conseguir guardar dinheiro, e até acho que eu te aconselhei a começar a fazer uma reserva de emergência, Isso. ou fazer talvez uma previdência privada, né? E eu fiz na época uma previdência privada na Credifosa ainda na época. Mas o rendimento era muito baixinho também. Você não pode... É como se fosse uma poupança, sim, né? Sim. Não, e tu imagina, né? O padrão de vida de alguém que ganha 2.500 para 8.000, 6.000 reais muda bastante, né? Não, e depois que você começa a ganhar isso, você não consegue ganhar menos. Tu não quer ganhar menos, né? Tu não quer se submeter a voltar um padrão de vida para trás. Eu acho que isso é a parada mais doida da vida. A gente foi tão feito para conquistar as coisas, para crescer, para evoluir, que eu fico pensando, por exemplo, hoje, com o que eu ganho por mês, seria muito mais fácil a minha vida se eu voltasse a viver com 6.000 por mês. Mesmo com 4 filhos no caso, né? Eles iam ter que sair do colégio particular, eu ia ter que cortar plano de saúde e voltar pro SUS, eu não ia ter o carro que eu tenho hoje, né? Eu não ia sair para comer o que eu como hoje. Não dá para você dizer assim, o que eu posso cortar? Mas vamos dizer assim, vamos dizer que eu tomasse a decisão de eu ganhar 6.000 por mês aqui, eu e minha esposa. Cara, daria para viver. Muito brasileiro vive até com menos do que isso em família. Mas quando você entende que existe um caminho para poder viver uma vida mais digna, com mais qualidade, você vai querer viver aquilo, primeiro para você melhorar, depois você vai querer dar essa situação de melhora para sua família, para as pessoas que você ama, depois você quer contribuir com pessoas que nem são da sua família. Que é o que hoje eu tenho esses projetos sociais aí, né? Tem esse movimento de ajudar todo mundo que compra, vem vender balinha na rua ou alguma coisa pra mim. Eu ajudo essa galera comprando tudo, né? Tem a história aí de São Paulo, que é uma das mais doidas que aconteceu recentemente. É verdade. Mas, Dani, vamos lá. Pegando um contexto. Você sempre teve facilidade com tecnologia, porque tu tinha que alimentar software como vendedora, né? Preencher planilhas. Você tinha que chamar cliente no WhatsApp, você tinha que mandar link de pagamento, você tinha que quebrar a objeção dessas pessoas, você tinha que fazer, às vezes, ligações de telefone, às vezes fazer chamada no Zoom. Como que era isso para você com 55 anos ali, lidando com toda essa tecnologia? Um terror, um bicho de 7 cabeças. Toda vez que eu ia fazer... Porque depois, né, que saí... Você vendia os treinamentos, mas surgiram os produtos de high ticket, né? Uhum. Porque você começou a vender as consultorias. Sim. Então, eu me tornei a primeira closer da AFA. Porque eu comecei a fazer as sessões, né? Porque nessa época, até pra gente dar contexto do que é a AFACOM, né? Uhum. A Insight era a minha empresa de comunicação visual. Quando teve o incêndio, eu virei sócio de uma empresa em São Paulo e a Insight fez uma fusão. Mas nesse meio tempo, a minha empresa de cursos se tornou o Grupo JA.
que foi onde você começou a ser vendedora, era o Grupo JA. E aí, em 2022, nós lançamos oficialmente uma empresa chamada AFACOM, que é a Faculdade de Comunicação Visual. E foi essa empresa que hoje, né, você teve essa trajetória ali de ser a vendedora digital. Inclusive, a vendedora digital que mais vendeu num único ano, até o momento presente, né? Porque em 2023, você estava no comercial, não estava? Tava, né? Tava no comercial, porque... Foi o ano que a gente faturou 3 milhões e tu vendeu 1 milhão e 700. No período da pandemia, que foi de 2020 a 2022, foi onde a AFACOM explodiu mesmo no digital, mercado, né? sim. Então, em 2022, eu lembro que a gente cresceu... Foram 640% em 2 anos. Foi um negócio assustador. Foi daí com o lançamento do Tech Day que foi o que mudou o cenário ali, né, desse segmento. E em 2022, daí eu comecei a atender como closer. Aí tu entrava no Zoom, apresentava o produto... Tu lembra que tu ficava com inflamação na garganta quando você tinha que fazer, tipo, muito dia seguido, muita sessão? Eu fazia, em média, 6 sessões por dia. Imagina. Cada sessão... 1 hora e meia. O Henrique brigava comigo e falava, Dani, você tem que falar por 1 hora. Eu falei, eu não consigo, é 1h30 para fechar a venda. Mas eu tinha, assim, hoje... 90% de conversão. Né? Era muito alto. E a minha meta era passar você. E eu consegui. E eu fiquei feliz, né? Porque chegou o momento onde realmente eu formei alguém melhor do que eu, né? Que conseguia me substituir. Eu tinha medo de abordar, eu tinha medo de falar o valor do produto, porque eu achava que o produto não valia. Não é que não valia, na minha cabeça. Mas é que na tua cabeça, né? Era muito caro, né? Que era eu achava que a pessoa ia achar caro, não é que eu achava caro. Eu achava que era o medo da oferta, né? Até porque o cara, né? Todo mundo, no caso, o curso que você vendia era de gestão e organização. Quem compra curso de gestão tá bagunçado. Ninguém... É que tem uma diferença de você vender um produto de 2 mil e eu comecei a vender produto de 20 mil, de 50 mil, de 80 mil, que eram as consultorias. As consultorias. Era eu que vendia na época. Sim, sim. Mas daí me faltava conhecimento, então o que eu fazia? Eu passava 2 horas do meu dia assistindo os teus vídeos de mentoria e de entrega. Né? Quando a quebra de objeção. Eu vendendo mesmo, né? Porque querendo ou não, a gente estava no mesmo escritório, então você via eu gesticulando, falando, abordando. Quando eu falava alguma coisa errada, você já fazia um gesto assim, tipo, muda o repertório, não é isso. Você ficava meio corrigindo. Eu lembro que eu pedia às vezes pra você, fecha o microfone, pede um minutinho, daí eu corrigia o que você tava falando. Galera, só pra vocês terem uma ideia, nessa época só tinha eu e você vendendo. Só. A gente chegou a colocar freelancer, né? A gente contratava os freelancers para pagar por diário, acho que era R$80. Era o começo do lançamento. Começo do lançamento, a gente colocava uma galera lá para poder abordar. Porque entendo o seguinte, assim, tá? Era tipo uma Black Friday a cada 2 meses, né? Isso. A gente abria as inscrições do curso, aí tinha um pico lá de, sei lá, 600 pessoas que se inscreviam interessadas. Aí 50 compravam, a gente tinha 550 para abordar. E como a gente não tinha tempo para, digamos que, abordar toda essa galera... A gente, sozinho, nós dois, a gente chamava outras pessoas para abordar. Aí elas abordavam, tem interesse? Tenho. Daí falava com a Dani ou falava comigo e comprava o curso. Em 2022, a gente faturou 2 milhões. Em 2021 já foi 2 milhões de reais. Então tu vê, né? A gente começou em 2019 faturando 250 mil, mais ou menos. Em 2020, a gente fez 680. 2021 foi 2 milhões, 2022 2 milhões, 2023 foi 2 milhões 970, quase 3. Foi quase 30 mil, né? Não batemos. 2024 foi 3 milhões e 800 e pouco, também quase 4. E ano passado aí a empresa bateu mais de... Acho que, cara, no ecossistema, pela conta que eu tenho ali... Mais de 5. A gente chegou em 7 milhões e 600. E esse ano aí a gente já fez mais de 5 milhões só no primeiro trimestre do ano. Não, mais de 4 milhões no primeiro trimestre do ano. Dentro de todo esse contexto, hoje, né, você é sócia da empresa... Hoje a tua aposentadoria está vindo de outra forma, né? Que é através de distribuição de lucro. Então hoje a Dani, ela constrói a aposentadoria dela através do resultado que a empresa tem. Ajudar, mas isso é um projeto de vida que eu consigo em todas as empresas? Eu vou falar uma coisa para você. Se você vira um vendedor digital, você vai trabalhar numa empresa de educação para vender conhecimento, pós-graduação, mestrado, doutorado, numa faculdade, vender conhecimento, tá? Consultoria, mentoria, curso, qualquer que seja o produto digital ali, e às vezes até produto físico. O meu cenário era o quê? Eu tinha uma vendedora que vendia uma média de 100 mil reais por mês,
Eu sozinho não estava conseguindo mais vender isso, porque eu precisava administrar a empresa. Eu falei, cara, eu preciso travar essa pessoa comigo. E não é, né? Vamos contar pra galera aqui, você é o quê, minha? Eu sou tua mãe. Então a Dani Maia, ela não virou minha sócia, minha mãe não virou sócia da minha empresa porque ela é minha mãe, mas pela competência dela de trabalho, o que ela já tinha feito, né, lá atrás no banco, em outros lugares, tu começou a entregar isso assustadoramente. Então a Dani não comprou uma participação na empresa. Hoje a gente tem um valuation, o valor da empresa está em torno de 32 a 35 milhões de reais, o valor da empresa hoje em valor de mercado, com o potencial que a gente tem de crescimento ainda, mas você tem 5% disso. E essa compra que tu teve de 5% da empresa veio através do quê? Do resultado como vendedora digital. Tanto que hoje tu não atua mais diretamente como vendedora digital, né? Não, hoje eu não atuo mais. Mas quando precisa, ontem mesmo já estava vendendo. Não, inclusive a gente tem um time hoje de 9 vendedores, sim, somando todos ali, fora os períodos de freelance, a gente já chegou a ter 20 pessoas aqui ao mesmo tempo trabalhando, mas hoje você vai ali, você conversa com o pessoal, você dá uma diretriz, ó, tem que parar de trabalhar assim, tem que trabalhar nesse horário. Eu pego no pé deles mesmo. É porque eu entendo, eu lembro da minha trajetória, porque como tinha lançamento a cada 2 meses e tinha quantidade de leads, esse primeiro período ali você tem que se esforçar e tem que trabalhar mais para você conseguir abordar, porque é quando você sabe que o pessoal está aquecido, né? Então, é esse primeiro momento que você tem que rachar de vender. E outra, uma coisa também que é legal vocês saberem que existe uma carreira dentro do digital, né? Então tu vê, a Dani começou a ser vendedora ganhando 4 mil e pouco, depois ganhou 5, 6, 7, chegou a ganhar 8 mil reais no único mês. Se for traduzir em dinheiro de hoje, 8 mil reais há 4 anos atrás, foram 4 anos atrás? Não, 6 anos atrás. 6 anos atrás, seria pelo menos uns 11 mil reais hoje, né? Se fosse traduzir com inflação e tal, seria mais ou menos isso. Então tu imagina, você ganhar 11 mil reais hoje, o que você tem que fazer dentro de uma empresa? Que carreira você tem que construir? Cara, são uma carreira de executora, de executivo lá dentro. Você vai ter que ter um cargo de alta gerência, talvez direção, dependendo da empresa que tu for trabalhar. Sim, de fato, né? Até dentro de banco mesmo. Hoje eu estaria aposentada com um valor desse, de 12 mil. Imagina. Trabalhando mais de 30 anos, né? E agora, qual que é a meta? A meta é conseguir construir uma aposentadoria sendo a sócia da empresa. Para que a distribuição de lucro dos 5% você não dependa tanto de trabalhar. Hoje você já consegue ir levar a avó no médico, tu consegue fazer pilates, às vezes tem que dar um sprint, mas é uma vida mais leve. Tu diria que é? É, com certeza. Pela primeira vez na história, no dia do meu aniversário, eu fiquei em casa. Ficou em casa, no caso do dia do aniversário, semana passada, que foi quarta-feira. Isso. E ontem você veio para a empresa? Não, ontem eu estava em Curitiba, acompanhando minha mãe no médico. Jantando, tomando café na casa do filho. Isso. E a empresa funcionando. Eu não quero vender para vocês a ideia de vocês serem empresários, porque meu objetivo é mostrar para vocês o que um vendedor digital tem de carreira. Porque querendo ou não, você conquistou essa possibilidade de ser sócia, porque você vendia mais da metade do faturamento anual da empresa. Então, no primeiro ano como closer, tu vendeu ali seus 600, 800 mil. Depois tu vendeu mais de 1 milhão e teve o ano de 2022 ou 2023, não lembro de cabeça, que foi o ano que você... Foi o ano 2023. Porque a empresa vendeu 3 e tu vendeu 1 milhão e 700. Eu lembro que foi assim, esse número assim que eu até apresentei numa palestra que eu fui dar, que a minha primeira vendedora digital foi... Eu mostrei uma senhorinha de 55 anos, que é minha mãe, né? Que estava lá trabalhando junto. Mas aí você lembra que você começou a treinar as meninas? Porque daí a gente teve a Lívia, a gente teve a Dani, que entraram na empresa, a Helenita. Quem mais que teve nessa época? A Lorena trabalhou um pouco com a gente. A Lorena foi top também. E essa galera já chegou vendendo... O próprio Gabriel, né? O Gabriel, verdade. Disputava comigo ali, ficava indignado de perder para mim. O Gabriel, ele era professor de história, formado, né? Isso. Que tava lá trabalhando com a gente no comercial e ele, cara, ele ficava... eu lembro que ele brigava por causa de lead, né? Ele brigava. É porque na época não existia o SDR. Nós fazíamos... Quem fazia a mentoria dos produtos high ticket, que fazia o SDR era nós mesmos. Gente, high ticket é assim, ó, existe low ticket e high ticket, tá? O low ticket é produto de até 400, 500 reais. O high ticket são produtos de 5, 8, 10, 15, 20, 50, 100, 200 mil reais.
uma venda de um curso ou uma mentoria. Por exemplo, se pegar assim, ó, vender uma pós-graduação. Uma pós-graduação às vezes é 20 mil reais, então não deixa de ser um produto de high ticket. Mas no caso a Dani vendia, digamos que uma pós-graduação em gestão, digamos assim, né? Tu chegou a vender também a nosso curso reconhecido pelo MEC. Foi, né? Sim. Vendeu a formação de... Eu fui a primeira vendedora da formação de analistas. Ai, que doideira. Eu abordei... Foi nessa época que você começou a treinar as meninas, né? Porque daí a gente começou a contratar mais vendedora, porque tinha muito... A primeira turma foi só eu. Você só batia o martelo. Foram 75 leads, dos 75, 31 entraram e a turma fechou em 30. Que legal, cara. Foi a primeira turma. E, ó, pra você ter uma ideia, na época era 8 mil reais, né? Então foi uma venda em um mês e meio? Era 6.050 à vista e 8.750 parcelado no boleto. No boleto. Era 1.600 de matrícula, mais os 7 vezes de 822. Acho que era isso. Exatamente. Que loucura. E nessa época, inclusive, que você estava atuando, vendendo essa formação com reconhecimento no MEC, foi um mês que tu vendeu sozinha praticamente 240 mil. Sim. Né? Deve ter dado um mês e meio, mas, pô, era aí que você despontou, né? Porque daí a gente tinha... Mas as pessoas que eu treinei, como a Lívia, ela mesmo deu... A Lívia eu queria trazer ela, porque ela no primeiro mês ela já vendeu 60 e poucos mil reais, ganhou uns 4, quase 5 mil reais. A Dani Alves, ela vendeu no primeiro mês 70 mil. Eu lembro dela chegando feliz da vida. Eu vou tentar trazer essa galera aqui pro podcast. iPhone. Eu lembro, a Lívia, né? Doidinha. Foi a Lívia que comprou o iPhone ou foi a Lorena? Não, foi a Lívia. E foi para um cruzeiro antes de mim. Ela falou que o sonho dela era... Isso. E a Lívia, gente, eu vou dar um jeito de trazer ela aqui. Pagou pra mãe dela, tem que trazer ela. Tem que trazer, ela vai contar a história. Vem pra contar. E a gente E tem vários outros vendedores digitais que chegaram nos 5 mil mais, né? E até respondendo para você assim, porque a parte que você perguntou da fobia da tecnologia, né? Realmente, para mim, eu sempre tinha essa dificuldade, mas... Não é um bicho de 7 cabeças, é uma questão assim de disposição da gente de parar para aprender. Porque tu não aprende a desenvolver tecnologia, tu aprende a usar a tecnologia. Então, assim, você poder mexer num ClickUp, numa agenda, o MubiSys, que eu achava um bicho de 7 cabeças, depois eu dominei, tanto que eu implantei junto com você dentro das empresas, configurando o produto, então... E olhando para a função de vendedora digital, assim, quais ferramentas tu diria que a pessoa tem que saber usar? O Zoom mesmo, que você precisa de fazer a conexão com o cliente. Se for vender de vídeo ali, né? E você ter vou te fazer uma pergunta antes. A formação de analista de negócios, que era um produto de 8 mil, tu tinha que fazer chamada de Zoom? Não. Não tinha que ligar aparecendo? Não. Era só ligação telefone. Ao vivo, telefone. Uhum. Aí, quando que você começou a fazer Zoom, foi quando você começou a vender os produtos mais caros. Tu lembra disso? Lembro. Que dera 20, 30 mil reais, daí tu tinha que fazer a chamada de Zoom. Isso, foi o TDI daí. E aonde que você ganhava mais dinheiro? Na época que você vendia os produtos mais caros ou os mais baratos? Nos dois. Tu lembra que, tipo assim, os picos que você tinha era, por exemplo, quando você vendia um banco de dados, uma mentoria de implantação, mentoria do MUB, que era tudo produto de 6 mil. Porque quando você vendia, por exemplo, o curso do 90 mais K, tu não ganhava esse mesmo tanto. Não ganhava. Mas também não precisava aparecer, era só ligar para a pessoa. Então é legal a gente trazer esse contexto, porque uma coisa é você ser vendedor de curso, treinamento, mentoria, que você liga por telefone e não vai aparecer. Agora, se você quer ganhar 10 mil reais por mês como vendedor digital, tu vai ter que desenvolver uma outra competência, que é vender... Você vê a pessoa... Quebrar a objeção na hora. Exatamente. Você vai fazer a leitura da pessoa. Você vai ver se ela ficou assustada com o preço. Se a pessoa está mostrando interesse em comprar. Uhum. Então, isso... E saber contornar, se a pessoa ficou com dúvida. Exatamente. Sabe o que nós temos que fazer, Dani? Nós temos que fazer uma sessão sua. Botar você para fazer uma sessãozinha ali do CTM para você apresentar. Ia ser legal, ia ser um material legal para todo mundo ver você vendendo, você apresentando. Não precisa estar todo mundo na sua volta enquanto você vende, senão você vai ficar nervoso ali, né? Mas dá para colocar você para poder fazer um desse terreno. É uma parada legal da gente fazer, para lembrar os velhos tempos. E Dani, hoje, você acredita que... Perdão, eu te interrompi. Tu estava falando do Zoom, que mais que precisa? Na época eu usava o Zoom, o Google Agenda ali... Para cuidar dos teus agendamentos. Dos agendamentos.
E o WhatsApp, na época, ele era bem precário, né? Hoje tem até muito mais coisa. Tem o próprio né? WhatsApp Business, com etiqueta, com tudo. Mas era onde eu negociava, porque, tipo, eu terminava o atendimento, eu abria um grupo com o cliente. E a gente usava CRM? Não tinha Não tinha CRM, não tinha uma ferramenta de gestão ali, era tudo... Tudo que foi implantado depois, fui eu até que implantei na empresa, né? O Nectar. Na verdade, nós passamos pelo RD Station, né? O Octadesk. A gente foi tentando implantar ferramentas até que a gente se acertou ali no Nectar que a gente utiliza hoje. Então, hoje, assim, se tornou normal. Pá, que legal. Porque faz parte do dia a dia, né? E aquilo que você me faz o tempo todo, você se torna bom nisso. Então... E o que fez você ficar boa realmente foi isso, né? Foi a prática. Foi a prática. Dia a dia. E eu, tipo assim, eu amo conectar com pessoas. Tu já sempre fez isso, né? Eu sempre fiz isso. Então, assim, mas eu nunca vendi. Nossa, mas você trabalhou com telemarketing. Você trabalhou com... Na verdade, você nunca tinha, talvez, passado tanto tempo transacionando negociações e produtos e serviços. Não, mas nunca. Você passou a vida inteira vendendo. Mesmo quando você era empresária lá, você estava vendendo... Né? Eu sempre falei isso, né? Que eu não gostava da venda, mas a venda me perseguia. E, cara, é muito louco, porque... quando eu vi você se comunicando, porque uma coisa é eu ser seu filho e te conhecer como mãe. Eu tive a oportunidade de te conhecer como uma pessoa no profissional. E você sempre cuidou muito bem das pessoas, tratou com carinho, com atenção. Tanto que hoje essa é a tua principal função na empresa, né? Isso. É ser a gestora na parte de sucesso do cliente, a sênior, que consegue cuidar dos clientes que pagam tickets mais caros na empresa. Você é a pessoa que lida com todos os colaboradores, sócios e recursos humanos dentro da empresa. É a pessoa que cuida do clima organizacional, lida com o advogado, lida com o contador. Então você é o relações públicas, né? Você é relações públicas da empresa. É muito legal olhar para a trajetória, eu poder aqui como filho te honrar, te dando o primeiro podcast. É muito massa para mim ser seu sócio, ter você como minha sócia, saber que hoje tudo que a gente construiu tomando uma porrada nesses últimos 7 anos foi possível te aposentar, né? Eu acredito que hoje você está aposentada, porque no momento em que você for tirando o pé da empresa, você vai ter um salário de conselheira para estar no conselho da empresa. Cada vez eu quero que você trabalhe menos, de verdade, e eu sei que o fato de você trabalhar menos não quer dizer que o teu trabalho vai ser menos valoroso para a empresa, mas que esses 5% que tu tem dessa companhia, que eu tenho 33 anos, né? Então, eu tenho muita vida pela frente, no mínimo para chegar na tua idade, tem mais 25 anos de correria. Então, até lá dá para eu fazer essa empresa ficar muito grande e nos próximos 2, 3, 4, 5, cada vez você poder ter uma distribuição de lucro maior. Mesmo que seja o mesmo percentual, você possa, sim, ter sua aposentadoria a partir disso. E eu sou feliz por você ter conquistado isso, porque eu não te dei isso por ser minha mãe. Foi porque você... Tanto que os nossos outros 2 sócios não são meus parentes. Não. Né? E conquistaram o espaço deles assim como tu conquistou. Na verdade, os 2 até compraram, né? O Henrique comprou uma participação na empresa e o Eric também, né? Eles compraram a cadeira deles. Você não, você conquistou com o seu resultado. Então, eu tenho muita honra, orgulho de trabalhar com você. Você é um ser humano incrível. Não tem um aqui dentro que pode falar. Tem gente que não gosta de mim, mas não gostar de você não tem ninguém aqui dentro, entendeu? Pelo ser humano que você é. E eu desejo... Onde que você mora hoje? Com quem que você mora? Como é que é o padrão da sua vida hoje? Quando o pessoal aí... Eu acho que assim, uma coisa assim que para mim foi surreal foi quando... Faz 2 anos, né? Que minha mãe veio morar comigo. E ela tem outros filhos, mas hoje ela decidiu morar contigo, né? E ela falou que só dá certo comigo. Essa parte eu não pode colocar. Mas assim, ó... O tio Júnior e a tia Lu não vão assistir esse podcast. Foi quando, assim, ó, ela precisou vir para cá e ela estava endividada na época. Endividada, ela ganha bem. Ganha bem, mas gasta bem também, né? Ela tem as 2 habilidades. E ela precisava reformar a casa dela para vender. E eu fui a filha que eu pude emprestar para ela até que ela vendesse a casa. Caramba, não lembrava disso, é verdade. Então, isso, assim, para mim foi surreal, sabe? Meu Deus, eu nunca fui de pedir ajuda para pai e mãe. Nunca pedi, eu sempre me virei. Quando
Quando eu saí... Quando faltou pra ti, tu se virou. Quando faltou pra mim, que eu fui... Foi pra rua reconstruir minha vender vida, balinha. Eu fui vender bala na rua, falava E a eu lembro que verdade. quando tu vendia balinha na rua, tu tinha um esporão no pé e tu Meu ficava com a Deus. pontinha do pé direito, eu acho. É verdade. É o pé direito? Ou esquerdo? Era o pé direito. E eu lembro que você ficava Eu com... mancava. Você mancava vendendo. Uhum. Nossa, nem lembrava disso. E eu via você vendendo na rua. Você ficou com calo na língua uma época de tanto falar. Lembra? Que eu vendia na rua era muito porradaria. Mas assim, ó, quando eu tive que reconstruir minha vida, eu saía com meta de casa. Eu saía às 10 horas da manhã com 3 caixinhas de bala de goma. E enquanto eu não fechasse R$400 no dia, eu não saía. Eu trabalhava em média das 10 às 4. Mas eu voltava. E nessa época, ainda ajudei minha filha e meu genro, porque eu morava com eles. Eu morava com eles ali, ajudei eles. As coisas deram certo, né? Deram certo. No final de tudo, a gente tá aqui num baita de um estúdio, que é seu também, né? Olha que chique. Pois é, Tu colocou hoje- esse fone de ouvido aí, esse microfone ficou toda Esse- bomba aqui, cara. Meu Daí Deus do céu, a minha eu voz! Falei, eu nunca tive isso. Eu falei, não, mas é meu também. E é difícil, porque eu tenho que às vezes ficar colocando na cabeça dela que tudo que nós temos aqui é dela também, verdade, né? Porque eu não tenho... Porque por sempre meu foi mesmo, né? funcionária, tudo que você construiu com o pai não ficou contigo, com o meu padrasto não ficou contigo, Não. não, projeto social só ficou todas as marcas, os Só a os percalços, experiência. a experiência, né? Uhum. E hoje isso tá aí sendo reflexo e inspiração para milhares e, se Deus quiser, milhões de brasileiros que precisam saber. Eu falo, a profissão, na minha visão, tá? O vendedor digital hoje, para mim, é uma das melhores profissões do mundo. Porque você consegue trabalhar de casa com a sua família, tu consegue dar um sustento digno para sua família. Então, tu mora hoje num apartamento, à beira-mar, com quantos metros quadrados? 80 metros quadrados. 80 metros quadrados, com sacada vista mar mesmo, né? Você volta e meia tá postando suas fotinhos lá do sol nascendo, do sol se pondo. Você corre na esteira olhando para o mar, tu vai na piscina olhando para o mar, né? Isso. A senhora tá bem arregada lá, né? Recebe os netos em casa, recebe os filhos em casa, tem uma churrasqueira que é na sacada de casa. Sim. Nós temos que fazer um episódio, sabia? Nós temos que fazer um episódio indo visitar a casa da primeira vendedora digital da Cave aí, que é da comunidade Ajudar a Vender. E, né, daí eu falei, né, de ter ajudado a minha mãe ali, que isso foi surreal para mim. E eu trabalhei sempre com metas, é isso que eu queria, assim, né, falar. Né? Sim. Eu trabalhei com metas, eu lembro Teve que... meses que não bateu meta. Exatamente. Mas assim, ó, vendedor não pode desistir fácil. E uma coisa assim que eu não lembro de quem que eu ouvi, mas é uma coisa que eu selei dentro de mim. Veio a tecnologia da informática. Eu acompanhei a época, né? Eu tenho 58 anos. Então, eu vi a entrada do computador. Eu vi a entrada do computador no Brasil. Em 19... Do celular. Porque do celular... Da internet. Mas a do computador era só, Internet era só IBM. Só existia o DOS. Nós tínhamos que aprender a mexer com o DOS dentro do banco. Imagina só. Sabe? Então, a gente acompanhou. Agora nós temos a IA, né? Tem ajudar. profissões que vão sumir. Mas eu falo assim, ó, a profissão de vendedor não vai sumir nunca. Você sempre vai estar vendendo alguma coisa ou comprando alguma coisa. Eu vou falar uma coisa doida aqui, pode ser que a galera não concorde comigo, mas assim, ó, tem uma passagem na Bíblia que fala que Jesus foi na porta do templo indignado porque o pessoal tava fazendo o quê? Vendendo. Vendendo dentro do templo. Então, pô, assim, na época de Jesus, meu irmão, já tinha gente vendendo lá alguma coisa. O que faz você acreditar, né? Pensar que é uma profissão temporária, momentânea? E outra, alguém vai viver sem internet daqui pra frente? Sem se comunicar com outra pessoa? Talvez sim, mas até hoje dá pra vender por carta, dá pra vender por e-mail, dá pra vender por mensagem no WhatsApp, que não deixa de ser um modelo de carta e e-mail que você não tem um contato ao vivo. Pode vender por ligação, pode vender por chamada de vídeo, pode vender presencialmente, tanto que nós temos o CV Sign Brasil, que a gente vende presencialmente para o cliente. A gente vende o ingresso do evento para o cara ir para o evento. No evento a gente vende para ele. Você compra hoje um atendimento feito por IA
E faz parte do teu dia a dia. Eu vou dar um exemplo. Eu loquei um carro no final de semana, porque hoje eu loco. Não tem por que ter carro ainda, né? Não tenho necessidade de carro. Tem eu para carregar você também quando precisa, né? Carrega. Anda de Uber Black aí, né? Mas você locou o carro. Eu por uma 100%. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Então, a venda vai continuar acontecendo, vai continuar. sendo determinante, é o que movimenta o negócio. E para fechar aqui, antes de eu dar a palavra de fechamento para Dani, você ser um vendedor digital e você for ambicioso, se você estudar vendas como um médico estuda medicina ou como um advogado estuda direito, jamais vai deixar de ter o melhor trabalho do mundo. Só vai mudar o tipo da tecnologia, vai entrar IA, sair IA, vai ter a internet mais rápida, vai ter Zoom, não vai ter Zoom, mas sempre vai ter o vendedor digital por trás de tudo. Dani, deixa uma frase aí, então, um fechamento oficial para o primeiro episódio aí do podcast Ajudar a Vender. Eu vou falar por conta da minha idade, entendeu? Eu tenho 58 anos, eu comecei aos 50. Então, em 8 anos, vocês viram aqui tudo que eu conquistei. Então, não tem idade para isso. Não tem. E tudo que eu conquistei mudou até a minha pessoa. Hoje, eu estou aqui dentro da Alphacom, mas eu sou feliz, eu sou realizada. Eu resgatei coisas que eu tinha perdido por conta, né, dos relacionamentos, né? E eu tinha dependência emocional e achava que precisava de uma pessoa para ser feliz. Hoje eu sou feliz e sou plena e realizada. Eu que pego no pé dela ainda tentando empurrar o falo, mamãe, você vai arranjar alguém pra casar, um cara aí pra você viajar? Não precisa, ela tá indo viajar só com uma amiga do cruzeiro. Eu viajei ano passado pro Chile, eu vou realizar o meu outro sonho, que é o cruzeiro, que agora chegou pra mim no final do ano. Mas estipule metas pra tua vida. Não viva a deriva, né? Não viva ou deixa a vida me levar, a vida leva eu, porque não vai te levar a lugar nenhum. Às vezes nem a aposentadoria não vai chegar. Há 6 anos atrás, o Judá falou assim, monte o seu painel, o seu mural dos sonhos. De visualização, painel dos sonhos. E eu montei. E esse ano, desse painel, esse ano eu vou realizar um sonho e falta só mais um. O resto... Qual que é o último? O último é conhecer Gramado, né? Então esse tá fácil. Esse tá fácil. Esse tá fácil. Tá pertinho. Galera, muito obrigado pela audiência de vocês. Fica ligado porque assim, tem 2 formas principais, tá? Oficialmente, nós temos o próximo episódio com outro vendedor digital. Alguém que é um pouco mais novo, né? Que atua há menos tempo como vendedor digital, mas que tem ganhos assustadores. Dentro do canal do meu YouTube, Judá Adonai, tem também uma série de vídeos explicando sobre como funciona para você entrar nesse mercado de ser um vendedor digital e ganhar R$5.000 por mês, vendendo o conhecimento de outros especialistas, trabalhando home office e talvez ganhando até mais do que R$5.000 por mês, nos primeiros 90 dias. Então, vai lá, entra agora no canal do YouTube e já ativa o sininho, se inscreve no canal para que você possa acessar sempre esses conteúdos e receber em primeira mão para poder ouvir histórias inspiradoras e, principalmente, aprender a ser um vendedor digital. Um abração e eu te vejo no nosso próximo vídeo.